Pessoal, eu recebi aqui em casa 20 cartas do Jean Leonardi sobre como ser um melhor psicólogo. E você também pode receber aí com o livro Cartas a um Jovem Psicólogo do Jean Leonardi. Esse aqui é um livro novo, feito da Artmed, justamente do Jean Leonardi, com a proposta de ser uma obra introdutória para jovens psicólogos e dar orientações gerais. É quase como se fosse um bate-papo para você que está meio perdido, para você que quer algumas diretrizes, para você que quer fazer um bate-papo com um psicólogo e saber qual é o melhor caminho para poder começar. E de cara eu posso dizer que eu achei esse livro aqui muito bom. Eu passei ele na frente de algumas leituras que eu estava fazendo aqui, porque justamente por ser um livro mais introdutório, eu quis dar uma atenção para ele porque eu achei que através dele eu podia fisgar outros temas. E eu estava muito certo nessa suposição. Eu acho que ele é um ótimo ponto de partida e sem dúvidas eu ia gostar muito de ter lido ele na faculdade. Eu acho que quem está se formando agora, quem está meio perdido na psicologia, quem tem interesse na área, eu acho que esse livro ele vai atender muito bem essas demandas, porque ele está estruturado de uma forma muito interessante. E uma forma que ele pega você e quase como se fosse uma conversa. De carta em carta, ele vai trocando essa ideia com você sobre os principais temas, as principais dúvidas que as pessoas têm quando elas vão para a psicologia clínica. E esse livro aqui, ele foi publicado pela Artmed, que é uma editora muito confiável, com publicações muito robustas dentro da área de psicologia. Então já é um selo que traz um material muito interessante aqui pra gente. Mas eu sei que vocês querem dar uma olhada dentro do livro, então vamos espiar um pouquinho aqui. Logo aqui no começo ele faz esse parênteses com a obra do Contardo Caligares, do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, em que o livro ele tem uma proposta um pouco parecida, de justamente ser um guia inicial para as pessoas que estão começando dentro da área clínica. Na faculdade eu li o livro do Caligares. Eu lembro que eu achei muito interessante, foi um dos primeiros livros que eu li. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu lembro de muita coisa. E eu acho que esse é um ponto interessante sobre o livro também. Então eu acho que de todo modo, no comparativo, esse daqui já conseguiu me ajudar bem mais. Quem faz a apresentação do livro é o Wesley Delanogari. Que se você conhece o trabalho do Jean, provavelmente você conhece o trabalho do Wesley. Que faz comentários muito pertinentes, achei muito interessante essa abertura dele aqui também. E as cartas, elas foram selecionadas em 4 grandes grupos dentro aqui do livro. Na primeira seção, Cuidado, Responsabilidade e Ciência. A segunda seção, Fundamentos da Prática Clínica. A terceira, Recursos e a quarta, Carreira. E eu achei muito interessante que nesse modelo de cartas, ele fica uma leitura muito recompensadora de ser feita. Porque o livro está dividido em cartas, né, como se fossem os capítulos do livro mesmo. E todas elas são bem curtinhas, então se você não está acostumado com uma leitura mais longa, ele é um ótimo pontapé. E cada um vai abordar um tema específico. Nessa primeira sessão, eu acho que ele faz uma grande introdução, um grande resumão a várias coisas que o Jean já falou em diversos outros temas na internet. Se você já conhece essa outra obra aqui do Jean, Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica, em que o Jean também é autor desse livro, mas tem várias outras pessoas que participaram desse livro também, então é importante dizer isso. Você vai ver nessa primeira sessão muitas coisas que aparecem nesse livro aqui. Mas ela está organizada de um jeito muito mais leve. Como se estivesse puxando você para uma conversa mesmo. E não é porque é mais leve que é pior. Vários desses conceitos eles precisam de tempo para você assentar, para você conseguir introduzir e realmente entender esses conceitos. E para mim, apresentado nesse novo formato de cartas, bateu de um jeito diferente. Como eu sou psicólogo, eu tenho que falar muitas vezes muitas coisas para diversas pessoas diferentes. Eu preciso pensar jeitos diferentes de contar a mesma coisa. E esse é um ótimo jeito de se fazer entender a ideia central do livro. Então, o porquê da prática baseada em evidências, questões como ética, cuidado, alguns conceitos, e as cartas elas vão intercalando com crenças que às vezes impedem a gente de conseguir entender esse conteúdo. Então eu achei muito interessante para expandir o nosso repertório de como a gente olha para cada questão. Na segunda sessão, a gente tem aqui os fundamentos da prática clínica, que eu acredito que aqui responde a pergunta de muitos psicólogos quando vão começar na área clínica. Assim que o pessoal começa a ir para o estágio ou percebe que vai atender um paciente, as perguntas que mais vêm são no sentido de como ser um psicólogo clínico. O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Como dar conta de estar nesse espaço? E eu acho que essas cartas, elas vêm justamente para ajudar a gente a responder isso. A entender como fazer esse trabalho. E entender que trabalho a gente está fazendo aqui. Então é como se ele desse um esqueleto da terapia pra gente e a gente fosse entendendo cada um dessas partes, cada um desses elementos. E a sessão 3 de recursos e a sessão 4 de carreira foram, para mim, as melhores partes do livro. Em recursos, aqui na carta 16, o Jean vai citar 21 livros. Outras recomendações de leitura para você aprofundar em diversos outros aspectos. E aqui ele vai pegando pela mão, falando tanto de livros mais abrangentes, quanto quais livros para você se aprofundar em temas específicos. Ele fala como ler, como se organizar essa leitura,
como não se assustar com esses livros, e vários desses livros que eu vi aqui foram livros que geralmente a gente recomenda quando uma pessoa vai começar a procurar o que esse livro entrega, que é uma orientação para um jovem terapeuta. Então aqui a gente vê uma ordem, aqui a gente vê comentários do autor, e destaca justamente esse livro como uma obra muito boa, para ser aquela obra para você ir cotejando, para você voltar nesses elementos, e ela ser um guia na sua jornada também. Na seção 4 de carreira, tem uma carta dedicada exclusivamente para como fazer precificação como psicólogo. E na carta 20, ele fala justamente da internet. E eu achei esse um ponto muito interessante porque é importante lembrar, pessoal, que esse aqui é um livro novo. Se você está vendo o meu vídeo assim que eu lancei, talvez você tenha tido experiências com outros livros de psicologia que tenham conteúdo muito mais datado. E geralmente nesse meio a gente entende que o formato de livro é um formato de conteúdo mais consolidado. Só que nem sempre ele vai estar na fronteira do conhecimento. Só que como esse livro acabou de sair, a gente tem algumas coisas que falam diretamente com hoje. E o Jean ele não fica com medo de ser datado, não. Ele fala nome de podcasts, ele fala canais que hoje estão produzindo conteúdo. Então eu acredito que facilmente vai 5, 10 anos aqui antes da gente sentir que alguma coisa desse livro tá antiga. E mais um ponto interessante, que se você não for uma das pessoas que tá vendo esse vídeo daqui a 10 anos, é que você vai poder acompanhar o desenvolvimento do trabalho dessas pessoas que ele falou aqui. Que é justamente o fenômeno contemporâneo de você acompanhar as pessoas e ir vendo o desenvolvimento desses trabalhos. Então achei esse livro muito fresco, com conteúdos muito novos. E mesmo de certa forma que eu já sabia de várias coisas que estão nesse livro, eu senti que em cada carta eu aprendi uma coisa nova. E pra quem tá acostumado com calhamaço, isso aqui é um docinho, né? Eu tomei até um susto quando eu acabei ele, mas de novo, achei que é uma leitura que valeu muito a pena. Então esse livro conseguiu fazer uma coisa que eu acho que geralmente é muito difícil, porque eu acho que ele pode agradar pessoas que já conhecem muito o conteúdo do Jean e pessoas que nunca ouviram falar dele. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e me seguir aí para futuros vídeos.